Alô pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do Clube FIA. E hoje a gente vai falar sobre o fundo Polo CRI 2, código de negociação PORD11 ou PORD11. Um fundo bastante antiguinho lá de 2013, terminou agora a sua terceira emissão de cotas e a gente vai ver que ele teve dois momentos bem demarcados na sua vida. Desde 2013 até ali a virada de 2019 para 2020, onde ele era praticamente um total desconhecido do mercado. E aí sim, de 2019 a 2020 para cá, ele começa a ficar um pouquinho mais popular. Vamos dar uma olhada? Então vamos lá, para a gente conhecer um pouquinho mais desse fundo, basta a gente vir aqui na página principal do Clube FIA e digitar um pedacinho do código ou do nome do fundo. A gente vai ver algumas características básicas, como o começo dele em março de 2013. Então, tendo em vista que a gente está gravando esse vídeo em julho de 2021, um fundo que já tem mais de 8 anos de existência. O gestor dele é Apollo Capital, o administrador é a Oliveira Trust. Ele faz parte do IFIX com uma representação de 0,21%. Ele não é muito líquido, mas consegue atingir os critérios mínimos para participar do IFIX. E a representação é pequena porque o fundo não é tão grande assim. Vamos dar uma olhada aqui nas cotações e a gente vai ver uma questão bastante interessante. Como eu tinha dito, esse fundo até comecinho de 2020, fim de 2019, era praticamente desconhecido. Tanto é que, apesar dele ter sido lançado a R$100, a gente não vê grandes variações nas cotações dele durante quase toda a vida. Mesmo aqui de 2013 a 2016, onde praticamente todos os fundos imobiliários caíram, ele praticamente não caiu, não chegou nem a R$95. E, claro, a recuperação que a gente tem em 2017, 2018, etc., ele também não viu, porque ele também era um desconhecido. Então, ele praticamente a vida inteira dele fica flutuando entre 95 e 110. Ele não sai dessa faixa, porque tinha muito poucos negócios. Quando a gente aproxima um pouquinho melhor o zoom, aqui no comecinho de 2020 foi quando ele começou a ter liquidez, que ele fez a segunda emissão de cotas dele, e claro, acabou coincidindo com o início da crise do coronavírus. A cotação dele mergulha, como todo o mercado. Ele no dia 18 de março marca ali uma cotação de R$83, depois se recupera como todo o mercado e, basicamente, desde julho de 2020, vem girando numa faixa muito estreitinha entre R$95, R$100 e R$105 no máximo. No momento que a gente grava esse vídeo, o fundo está R$ 99,88. Vamos dar uma olhada aqui no histórico de dividendos dele, que aqui dá para ver muito claramente as duas etapas de vida dele. Vamos pegar o histórico primeiro. A gente vai ver. Aqui foi quando ele foi constituído em 2013, bem no comecinho. Vamos pegar esse período aqui. Observem o seguinte. Observem as datas de pagamento. Janeiro de 14, julho de 14, janeiro de 15, julho de 15, janeiro de 16, julho de 16. Sim, esse fundo distribuía rendimentos apenas semestralmente. Muitas vezes a gente fala, né, que os fundos são obrigados a distribuir pelo menos 95% do seu resultado semestral, e esse fundo fazia exatamente isso, e ele distribuía de uma vez só. Os fundos imobiliários não são obrigados a distribuir mensalmente. E esse fundo seguia a regra, distribuía 95% do seu resultado semestral, distribuía de uma vez só. Isso é livre do gestor escolher. Até que, no comecinho de 2020, já para tornar o fundo um formato mais fácil para o varejo entender, para viabilizar a segunda emissão de cotas, ele muda e aí ele passa a ter distribuições, então, mensais. A gente vê 84, 61, 96, 44, 50, R$1, 72, 66, 82. Então a gente vê que no comecinho aqui, distribuições um pouco mais irregulares, e desde julho de 2020, distribuições já um pouquinho mais regulares, variando dali de
80, 85 reais até R$ 1 e pouco, alguma coisa parecida. A última distribuição foi de R$ 1,04, o que, em relação ao preço de hoje, praticamente R$ 100, dá R$ 1,04%, desculpem. E olhando a distribuição dos últimos 12 meses, R$ 10,29, o que dá um dividend yield de 10,31%. Vamos dar uma olhada no valor patrimonial, que ele também se relaciona muito com essa questão das fases do fundo. Se a gente pegar o histórico todo, a gente vê o valor patrimonial da cota fazendo um desenho, parece um serrote, né? As costas de um dinossauro ou qualquer coisa parecida. Por quê? O fundo só distribuía uma vez por mês. Então, o resultado que ele ia tendo ia engordando o patrimônio do fundo. Vamos pegar aqui, por exemplo, junho de 2016, valor patrimonial de 104, 105, 107, 108, 109, 110. Aí o fundo anunciava a distribuição. E aí esse caixa todo saía dele, então saía do valor patrimonial. E aí ele ia acumulando de novo até que zerava, até que ele carecava a distribuição. Então, por isso esse formato em zigue-zague, parecendo um conjunto de dente de tubarão, sei lá, qualquer coisa assim. Observem que depois que o fundo acerta a distribuição para mensal, né, que ele decide fazer essa mudança, o valor patrimonial fica muito mais estável, entre 100 e 102 reais. Porque ele não acumula por muito tempo, todo mês ele vai distribuindo boa parte do resultado. Se a gente olhar aqui, a gente vai ver inclusive que historicamente o fundo sempre negociou muito perto do par, muito perto do valor patrimonial. Às vezes um pequeno ágio de 1, 2 ou 3%, às vezes um pequeno deságio de 1, 2, 3%. Aqui, abril de 2020, uma única exceção, porque também foi a época da crise do coronavírus, né, o estouro da pandemia e tudo isso. Mas se a gente olhar, dificilmente um ágio ou deságio de mais de 5% aí, durante toda a história do fundo, principalmente na época que ele era bem menos conhecido. Hoje, o valor patrimonial está em R$ 101,37, então ele está negociando com leve desconto, praticamente negociando ao par, né? Uma relação preço sobre valor patrimonial de 99%, 0,99. Lembrando que todas as informações aqui são, claro, antes da conclusão da última oferta do fundo. Aqui ainda é mês de referência maio. Já está gravando no comecinho de julho, então ainda não tem as informações do valor patrimonial de junho. Se a gente olhar aqui o histórico de cotistas, a gente de novo vai conseguir ver nitidamente as duas fases. Onde o fundo, lembrando que o fundo é de 2013, mas os fundos só passaram a ser obrigados a divulgar a quantidade de cotistas a partir de 2017. Então ele tinha aqui menos de 500 cotistas, né? 500, 600, 700. Agora ele começa a ficar um pouquinho mais... aumenta um pouco porque o mercado de fundos imobiliários de maneira geral ficou mais popular, né, em 2019, foi um grande boom da indústria, e ele faz a emissão, aí já passa dos 2.000, 3.000 cotistas, 4.000, 6.000, 8.000, e hoje ele tem quase 9.000 cotistas, 8.850 cotistas. A gente pode ver aqui a liquidez. De novo, a gente consegue diferenciar muito bem as duas fases. No começo, liquidez baixíssima, a gente pode ver meses com 40 negócios, 50 negócios. Isso aqui não é média diária não, é total do mês. 13 negócios no mês, 37, 139 negócios. Meses que inclusive não tem negociação. Se a gente olhar aqui 2017, a gente vai ver meses sem negociação. Ou com pouquíssima negociação, 117 negociações. Era um fundo realmente muito pouco conhecido. Já, quando a gente pega um período mais recente, a gente já vê a liquidez melhorando muito, certo? Por exemplo, dezembro de 2019, 20 mil negócios num mês. Se a gente olhar
uma visão um pouco mais longa aqui, a gente vai ver variando aí entre 5 a 10 mil negócios por mês. Então, se a gente pensar em 20 dias úteis, a gente está falando de 200, 300, 500 negócios por dia. E uma média diária que a gente pode ver que não bate 500 mil reais na grande maioria dos meses. Então, para aquele pequeno investidor que vai entrar com pouquinho valor, não é uma liquidez que vai trazer tanta dificuldade, mas para um investidor, de repente, vai montar uma posição um pouco maior, o bom senso pede ou sugere que a pessoa divida essa compra em vários dias para não distorcer muito o preço e também considerar qual é o tamanho de posição que vai se expor, porque na hora que precisar sair, se precisar sair com velocidade, vai ter alguma dificuldade, pode ter alguma dificuldade. Agora, com mais uma emissão sendo encerrada, a expectativa é que a liquidez aumente ainda mais, mas a gente tem que acompanhar para ver exatamente o que vai acontecer. E esse fundo tem o espaço RI aqui. Então, se você quiser, você pode mandar uma pergunta diretamente para o gestor, para o pessoal da Polo. Eles respondem muito rápido. Não tem tantas perguntas aqui, mas a gente pode ver perguntas respondidas inclusive no mesmo dia, né? Com 4 horas e 2 minutos de tempo, né? A Nicole e a equipe dela vão responder. Nicole que está na Polo praticamente desde o comecinho desse fundo e é responsável aí pela relação com investidores há cerca de 5 anos dentro da Polo Capital. Então, uma pessoa que conhece bastante a história do fundo, desde os primórdios. Vamos dar uma olhada aqui no último relatório divulgado aqui em 14 de junho, com relação às operações de maio. Então, deixando muito claro aqui, aqui é pré-última emissão, né? Pré-terceira emissão. Aqui ele comenta alguma questão sobre o aumento do IGPM, que algumas pessoas estão preocupadas de uma eventual inadimplência dos devedores, né, nas carteiras de fundos de CRI, porque as parcelas aumentaram muito. Mas aqui ele comenta que a carteira é antiga, então o saldo do devedor é pequeno para o devedor ter qualquer problema de pagamento e tem espaço para negociar. Eles inclusive já negociaram uma operação que estava em estruturação e inicialmente iria ser para IGPM e foi renegociada para IPCA, e atualmente as negociações estão mais focadas em operações CDI ou IPCA. Bom, aqui ele comenta sobre o aumento da taxa de juros e tudo mais. Aqui alguns números que a gente comentou. Aqui ele coloca a taxa de administração, que é de menos de 1% ao ano, e a taxa de performance, que é de 15% do que exceder o yield diário do IMAB. IMAB é um índice que é uma média dos títulos do Tesouro Direto atrelados ao IPCA. Então, ele pega uma média desses indicadores, desses títulos, né? A Ambima que faz essa média calcula o IMAB. E do que superar essa performance, o gestor tem uma taxa de performance de 15% desse excesso. Aqui ele coloca o histórico de distribuições anual e dos últimos 12 meses. A cota e patrimônio, performance acumulada. Então aqui tem a performance do fundo e do benchmark. Lembrando que esse fundo já teve 3 benchmarks, né? No comecinho até 2013, até julho de 2013, o benchmark era CDI. Depois passa a ser NTNB de 6 anos, mais 1 ponto percentual ao ano, até 2019, quando aí passou a ser o yield diário do IMAB, o benchmark. Então, desde o começo do fundo, esse conjunto de benchmarks, cada um na sua fase, deu um retorno de 130% e o fundo entregou 150%, vamos arredondar. Se a gente olhar aqui 2021, então, benchmark deu 1% e o fundo deu quase 5%. Então, entregando bem mais do que o benchmark. Aqui a gente consegue ver então os resultados, né,
Ele sempre coloca o último mês, o mês anterior e o acumulado do ano. E aqui a gente já vai entender um pouquinho por que a distribuição de rendimentos é mais ou menos estável. Observe que, por exemplo, em abril, o resultado foi de mais de 2 milhões de reais, mas o fundo só distribuiu 1.775.000, que deu 90 centavos por cota. Então o fundo fez um caixa aqui. Já em maio, o resultado foi menor, 1.700.000, vamos arredondar, e o fundo distribuiu quase 2 milhões. Então ele usou esse caixa. Então isso permite com que não tenha uma variação tão grande dos rendimentos. Tem gestor que simplesmente distribui o resultado mês a mês. Alguns gestores preferem suavizar um pouquinho isso. Aqui a gente vê então o portfólio. A gente vê que 52% do patrimônio estão em CRIs corporativos, 21% em pulverizados, 8% em debêntures, 7% em outros FIIs e 12% em caixa. Todos os CRIs ou são de série única ou o fundo entra na tranche sênior. Então, eventualmente, alguns CRIs podem ser emitidos com séries, né, que a gente chama geralmente de Júnior e Sênior, ou Júnior, Mezanine e Sênior, Subordinado, Mezanine e Sênior. E o fundo sempre está com aquela de maior senioridade, aquela de menor risco, aquela que tem maior preferência, prioridade na hora da distribuição. E por tipo de CRI, 71% em corporativo, 29% em pulverizado. Os indicadores, a gente vê que tem uma boa diversificação, ele não está concentrado em nenhum indexador. Ele tem 30% IGPM, 34% IPCA, 25% CDI e 11% pré. Então, 1/3 IGPM, 1/3 IPCA e 1/3 aqui entre CDI e pré. As taxas médias, o portfólio CDI, né? Está em CDI mais 4,55. O portfólio IGPM é IGPM mais 8,70, vamos arredondar, IPCA mais 7,5 e pré-fixado uma taxa de 10% ao ano. Então aqui a gente consegue ter uma noção da taxa média de cada parte da carteira. Aqui o pulverizado, basicamente em operações residenciais, então muita coisa ligada a construtoras, a financeiras, né, operações de crédito imobiliário, como lastro. Então são 12 CRIs, um LTV médio de 76%, então o empréstimo, né, o saldo devedor do CRI é 76% da garantia, então a garantia vale, grosseiramente falando, 25% mais, né, 30% mais do que o saldo devedor. Aonde tem subordinação média de 39%, teoricamente, quanto maior essa subordinação, mais o fundo está protegido. O spread, né, ele está dando uma taxa de IPCA mais 8, volume de 42 milhões, sempre com pagamentos mensais, e as garantias, alienação fiduciária de imóveis ou com obrigação do cedente. Aqui ele explica as operações, que ele considera que são operações de baixo risco, com bom nível de colateralização e bastante diversificado, porque os empreendimentos não são concentrados numa única região, ou num único tipo de imóvel, ou numa única construtora, ou coisa parecida. Aqui a gente pode ver as garantias, a gente vê que mais de 60%, né, se a gente somar essa fatia aqui de 54% com essa de 8%, tem alienação fiduciária dos imóveis, aqui também mais 10%. Então a gente está com 64%, mais de 70% tem alienação fiduciária dos imóveis. Isso aqui no CRI corporativo, né? Que a gente já está na parte do CRI corporativo. Que são mais 12 CRIs, LTV médio de 51%, então as garantias valem o dobro dos respectivos empréstimos na média. Também com pagamentos mensais, as garantias aqui já são mais diversificadas, como a gente pode ver nesse gráfico. Aqui ele explica a escolha das companhias, né? A escolha das operações. Ele também bota aqui uma exigência de uma cobertura de fluxo pelo pagamento da dívida de pelo menos 150%. Então,
o aluguel daquele imóvel tem que ser de pelo menos 150% do valor do pagamento do CRI. Então, traz uma garantia a mais na operação. E aqui ele comenta que são operações com basicamente companhias middle market, ou seja, não são aquelas grandes empresas. Então essas empresas um pouco menores não são atendidas pelas grandes mesas dos bancos, né? Então eles, para poder tomar a dívida, acabam tomando muito cara, mas não significa que o inquilino, a operação em si seja ruim do ponto de vista de crédito. Mas às vezes são operações pequenas para atrair o interesse dos grandes bancos e acabam oferecendo para as empresas uma taxa muito mais alta. Aqui a gente vê então cada operação com o código de registro na bolsa, qual é o tipo, se é tranche sênior ou única, quem é securitizador. Então a gente pode ver que tem uma diversificação de securitizadoras, esse fundo não é atrelado a nenhuma securitizadora específica. O devedor, claro, isso vale mais nos corporativos, né? Porque no pulverizado são dezenas, eventualmente centenas de devedores. O quanto isso representa no portfólio, a gente pode ver que os dois maiores aqui são esse aqui da Socicam, esses três maiores, né? Alcolina e Confrio, cada um perto de 10% do patrimônio total. O indexador da operação, qual é a taxa, né? Então é IGPM mais 8, IPCA mais 8, IPCA mais 6, CDI mais 1,5. E qual é o vencimento final de cada operação. Aqui os FIIs, ele tem uma pequena parte alocada em FIIs. E aqui, para quem quiser, pode ler os detalhes de algumas das operações, né? Os principais CRIs da carteira estão detalhados aqui, então dá para ter uma noção. Inclusive esse comentário aqui que traz uma visão um pouco mais subjetiva sobre quem é o devedor, qual é a solidez, qual é o tipo de operação específica que está sendo desempenhada naquele imóvel ou naquela empresa de maneira geral. Então, pessoal, gostaram de conhecer um pouquinho mais sobre esse fundo? Uma pergunta que pode estar vindo à cabeça das pessoas vai ser se é o Polo CRI 2. Cadê o 1? 1 existe. Ele é bem pouco conhecido, menos conhecido ainda que o PORD. É o PLRI. É um fundo ainda mais antigo, de 2011, mas com uma pegada um pouquinho diferente. Um fundo que tem uma certa data para acabar. Conforme ele está recebendo a devolução do capital dos CRIs, ele está distribuindo através de amortização. O Polo CRI 2, o PORD, não. Ele pega o capital, distribui o lucro e reinveste o capital em outras operações. É a mesma história com os fundos da Habitat, que o Habitat 1 tem um viés de acabar e o Habitat 2 não, é de prazo indeterminado. Tá bom, pessoal? Espero que tenham gostado. Um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau!